Bíblia. Fechou? Você trouxe Bíblia? Abre sua Bíblia comigo então, lá em Mateus. Hoje é a última vez que você vai ouvir o Duzinho pregar para você. Então, abra sua Bíblia comigo. Lá em Mateus capítulo 26. Eu quero falar com você um pouco sobre permanecer. Permanecer. Mateus capítulo 26, versículo 14. Mateus capítulo 26, versículo 14. Quero falar bem rápido com vocês daqui hoje. Achou? Então olha para mim aqui. Eu quero falar com você um pouco hoje sobre permanecer. Eu me lembro que o dia que eu me aceitei a Jesus e eu falei para minha mãe, falei assim: mãe, eu vou me batizar lá na igreja. Minha mãe olhou para mim assim, sem entender muito bem o que era isso. E ela falou assim: tá bom, vai lá. E eu falei assim: mãe, você tem que estar lá. Você precisa ir nesse culto comigo. E quando chegou o dia do batismo, era lá na nossa antiga igreja. E lá tem, não sei se você já foi lá, mas lá tem uma parada lá chamada batistério. Tipo uma piscina, tá ligado? E aí você entra, e é um dia de festa. E eu me lembro que havia muitas pessoas ali. O Duzinho nem tinha barba, usava um moicano. Nada a ver, mano. Eu usava um moicano e no final aqui eu deixei um rabinho, sabe? Eu não sei o que eu tinha naquela época, mas eu escutei, eu vi, né, na verdade, eu gostava muito de um jogador de futebol chamado Palácios. Ele jogava no Boca Juniors. E esse cara, ele tinha um negócio aqui, ó, e ele deixava, sabe? Aí eu falei assim: nossa, eu vou deixar o meu que nem desse cara. E eu deixei aqui, ó. Aí eu fazia trancinha, colocava aquelas borrachinhas, sabe? Mas esquece isso. Então, o dia que chegou, o dia do batismo, eu estava nervoso. Eu falei assim: meu Deus do céu, como que vai ser isso? E aí o pastor chegou lá e falou assim: ó, você é o primeiro, você é o terceiro, você é o quarto, você vai ser o penúltimo. Tá bom. E aí eu subia lá na escada e ficava vendo o pessoal, como eles faziam, né? E aí eu escutava a igreja. Uau! Eu falei assim: nossa, que da hora, velho. Quando chegou a minha vez, na hora que eu coloquei os primeiros pés dentro d'água e coloquei a minha cabeça lá, a igreja inteira começou a gritar: yeah! Duzinho! Duzinho! Eu falei assim: cara, o que está acontecendo? Será que as pessoas me amam tanto assim? Será que a igreja me ama tanto desse jeito? Os meus amigos lá com faixa, bexiga, Jesus te ama e tal. E aí o pastor, do seu jeito, né, olhou para mim, deu aquela risadinha dele. Rebeca e Priscila, vocês nunca vieram nesse culto hoje, tá bom? O pastor olhou para mim, deu essa risada, falou assim: hoje eles vão fazer uma grande festa para você. E eu disse: uau, pastor, uau. E eu me lembro que quando eu desci as águas e quando eu voltei, novamente eles fizeram muito barulho. Muito barulho. E quando eu saí dali, fui me trocar, eu vi os meus amigos chegando em mim, me abraçando, dizendo: parabéns, Du. Parabéns, Du. Parabéns. Mas sabe, aquele momento de felicidade que eu estava vivendo, eu nunca imaginei que seria um momento que eu teria que escolher. Ou ficar e permanecer vivendo em felicidade, ou voltar e continuar fazendo tudo aquilo que eu fazia. Eu já compartilhei isso com as pessoas da minha célula, e eu vou compartilhar isso com você. Eu acho que você já deve ter ouvido eu falar isso para você.
Eu andava com alguns caras que, se eu não tivesse aqui hoje, eu estaria no mesmo nível que eles estão hoje. Alguns presos, 2 na cadeira de roda. E eu contei para o pessoal da minha célula que eu tinha um sonho, e eles deram risada. Um sonho totalmente inútil. Mas naquela época eu tinha esse sonho. Que sonho que era esse? Pergunta para mim, fala assim, Du, que sonho que era esse? Vai. Sabe que sonho que eu tinha? Olha para você ver. Eu tinha um sonho de se tornar ladrão. Ladrão, você acredita? Por quê? As pessoas que eu andava, as pessoas que eu vivia, tinham o mesmo sonho, tinham o mesmo objetivo, queriam a mesma coisa, Lu. E eu falei, eu não posso ficar para trás, eu também quero. Eu quero isso, cara. E com o tempo foi passando, e quando chegou nesse dia do meu batismo, eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu permanecia em Jesus, ou eu saía de Jesus. E eu resolvi naquele dia permanecer em Jesus, ficar em Jesus. Os meus amigos que andavam comigo no mundo, nenhum foi no meu batismo. Nenhum. Mas eu me lembro que quando acabou o meu batismo, o primeiro convite que eu recebi, Rebeca, foi: Du, vamos para uma festa? Vamos sair? Naquele dia, ainda tão jovem, isso foi em 2011, ainda adolescente, eu falei assim, cara, eu não vou não. Eu vou sair, vou comemorar com os meus amigos essa nova etapa da minha vida. Isso num mês. Quando chegou no próximo mês, o que estava acontecendo? Rodeio. Aí, os caras novamente insistiram em mim. Du, vamos no rodeio? Naquele dia, eu fiquei confuso. E eu falei assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Du, vamos, cara. Você viu quem vai estar lá cantando? Eu falei assim, eu vou. E eu me lembro que eu catei a minha bicicleta e fui lá no Savenhago, comprei o passaporte para ir todos os dias, a semana inteira. Eu falei assim, eu vou. Mas eu tinha tomado uma decisão de permanecer em Jesus, mas agora eu estou saindo dessa decisão de permanecer em Jesus para viver a vontade da minha carne, a vontade que eu tenho de me alegrar, de festejar com pessoas que estão me levando para longe do meu objetivo, do meu propósito. E naquele dia eu fui. Pulei, cantei. No outro dia, era um sábado, eu tinha que servir no som. Eu vim para a igreja servir no som. E quando era no culto, à noite, depois quando acabou o culto, tinha mais festa. E eu me lembro que eu me troquei no banheiro da igreja. Pus uma bota no pé dentro do banheiro da igreja. Saí dali. A nossa antiga igreja era bem perto da onde acontecia isso. Eu falei para os meus amigos, me espera lá na porta. Me troquei na igreja, saí e fui. Cheguei lá, encontrei eles. Fomos para a festa. Ficamos lá. Bebemos. Ainda com pouca idade. Sabe, permanecer em Jesus é difícil, cara. É difícil. Permanecer, escolher ficar em Jesus
dizer não, não, mundo. Tudo que você está me dizendo, não, é difícil. Porque pense você, querido, que não é bom, não. Mas permanecer, ficar vindo aqui no ultra, sua mãe insistindo, filho, vai, e você não. Às vezes eu não quero estar lá. Permanecer em Jesus, ler a Bíblia. Nossa, quantos livros, quantos textos. É difícil. Não é fácil. Não é fácil. Quem acha que é fácil? Não é. Mas escolher permanecer em Jesus te gera alguns benefícios para a sua vida. Quais são esses benefícios? Jesus, ele vai te mostrar quem é você. O porquê você nasceu. O porquê você está na terra. Jesus, ele vai te dar uma coisa chamada identidade. Talvez você entrou aqui dentro e não sabe quem é você. Você tem dúvida do que é você. Jesus vai te dar uma coisa chamada caráter. Naquela época eu não tinha isso. Caráter. Eu dizia glórias a Deus no louvor, Javon. Mas quando acabava eu saía, me arrumava, me aprontava e ia para o rolê com os caras. Mas aconteceu algo um dia que Jesus ele falou assim para mim: agora é com você, ou você escolhe ou você já sabe o que vai acontecer. Eu me lembro que num dia, no final de ano, estava tendo uma festa lá embaixo na avenida. E eu fui nessa festa, encontrei esses meus amigos lá. E já era alta madrugada. Aconteceu uma briga. Como um jovem, né? Eu era todo valentão, né? Pode vir, eu te pego. Quando eu estava com meus amigos. Mas nesse dia, aconteceu um monte de coisa que eu fiquei sozinho. E eu estava vindo em uma das ruas, ali da Praça 21, andando, triste. E de repente, os meninos que a gente tinha provocado uma briga, vêm em minha direção. E eu sozinho. Aquela valentia que eu tinha foi por água abaixo. Aquele homem valente sumiu. Na hora eu não podia correr porque eles iam me alcançar. Eu falei assim: seja o que Deus quiser. Eu fui de encontro a esses meninos. E eles falaram assim para mim: e agora? E eu me lembro que naquele dia tinha uns 5 meninos contra mim. E eles começaram a me bater. Me dá soco, me dá chute. E naquele dia, eu juro para vocês, eu falei assim: hoje eu não volto para casa, hoje eu vou morrer aqui. Hoje eu vou apanhar até a morte. E um dos amigos meus, ele voltou. Porque ele viu que eu fiquei sozinho. E eu estava lá assim, me defendendo. Apanhando, levando um soco. E de repente, parou o soco. E quando eu abri meus olhos, esse meu amigo estava batendo nos outros caras, nos outros 5. Eu falei assim: uau, cara. Eu fiquei tão impressionado com eles, porque com o que ele estava fazendo, em vez de mim correr, eu fiquei lá impressionado. Uau. E aí esse meu amigo saiu correndo, trupicando, foi embora. E eu fiquei de novo. E aí os caras voltaram de novo. E eu, na hora, falei assim: nossa, por que eu não corri? Eu fiquei. E eu me lembro que eu estava com uma correntinha aqui de ouro, tinha uma cruz, o cara veio e puxou, tomou meu celular. E eu fui embora para casa, triste. E naquele dia Jesus falou assim para mim: Eduardo, o que você quer da sua vida? Você quer permanecer em mim ou você não quer permanecer em mim?
Porque tudo que o mundo te dá é bom, mas ele também vai te tirar. Mas tudo que eu dou para você é bom, e eu vou continuar com você até o final, mesmo que você passe por um momento na sua vida de dificuldade. Eu vou continuar e permanecer com você. E naquele dia eu disse: basta, basta, eu não quero mais isso. Jesus, me perdoa, eu quero permanecer na sua presença. E o Duzinho então começou a ler a Bíblia, e semana passada o cara que pregou aqui, o Vitor, ele era líder do ministério de jovens da nossa igreja. Ele olhou para mim e falou assim: Du, prega lá um dia. Eu falei assim: eu? Prega lá um dia. E eu preguei um dia, e naquele dia que eu preguei, logo quando eu saí, Jesus falou assim para mim: você está descobrindo por que você nasceu. Porque quando você permanece em Jesus, você descobre por que você nasceu. Quando você permanece em Jesus, você descobre que aquele vazio que estava dentro de você, aquilo que estava faltando em você, aquilo que não conseguia preencher em você, você descobre que era Jesus. E esse texto que nós vamos ler agora vai te falar exatamente disso que eu falei para você. Nós vamos ler a história de um cara que andava com Jesus, se batizou com Jesus, disse sim para Jesus, mas o mundo ofereceu algo para ele, mas ele não voltou. Infelizmente ele tirou a sua vida. E eu quero ler com você, e você me acompanha agora. Diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? Ele está dizendo aqui: o que vocês vão me dar se eu entregar Jesus para vocês? O que vocês vão me dar em troca? Eles lhes fixaram um preço, 30 moedas de prata. Desse modo em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Uma oportunidade para entregá-lo. Agora eu quero que você aí, nessa mesma folha, vai lá para o versículo 47. Para o versículo 47. Que continua a dizer assim: aqui Judas está negociando o que ele ganharia para prender Jesus, para entregar Jesus para os caras. Aqui nessa história agora, Jesus é preso, porque Judas entregou ele. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, armada de espada e de varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líder dos religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Até aqui. Olha para mim. O mais importante da nossa vida não é apenas ter experiências com Jesus. Grava isso. O mais importante para a nossa vida não é apenas ter experiências com Jesus. Por quê? Porque Judas, ele era um dos 12 discípulos de Jesus. Ele viu milagre, ele viu cura, ele viu paralítico andar, ele viu cego ver.
Ele viu um cara que estava há 38 anos, sentado num poço, esperando o seu milagre. Ele viu Jesus ir até esse cara dizer, seja curado. Nem sempre, querido, viver com Jesus é só experiência. Viver com Jesus é permanecer nele. Porque não vale nada a pena você só ter experiências, só viver de experiências, só buscar experiências, só querer vir no Ultra para ter uma experiência somente. Não, os meus amigos vão estar lá, então eu vou para lá para ter uma experiência. De nada vale se você não permanecer e querer mais, não somente uma experiência. O importante para nós é permanecer. Permanecer, Yasmin. Eu sou tão novo ainda, eu tenho tanta coisa para viver. Eu tenho 13, 10, 11, 17, 15 anos. Você tem muita coisa para você viver na sua vida. Você tem várias experiências para você viver na sua vida. Você tem vários sonhos dentro de você. Mas uma pergunta que eu te faço é: você vai permanecer nesse objetivo? Você vai permanecer em Jesus? Ou quando você chegar lá, no seu objetivo, você vai chegar com orgulho, vaidade, não toca em mim porque agora eu sou famoso? Ou você vai permanecer em Cristo, em Jesus, em humildade, em reconhecer que nunca foi você, e sim Ele. Judas, ele caminhava com Jesus, ele andava com Jesus, ele via o que Jesus fazia, e os caras olharam para Judas e falaram assim: Judas, você vai cuidar do dinheiro que a gente ganhar, você vai ser o nosso tesoureiro. Judas, ele era o tesoureiro dos caras. E aqui está te dizendo nesse texto que quando ele procura os chefes dos sacerdotes, é porque o seu coração já não queimava mais por Jesus. Quando ele vai em busca de procurar algo para satisfazer o seu desejo, ele entendia, ele via, não, Jesus não está mais satisfazendo as minhas vontades. Jesus não está mais satisfazendo os meus desejos, ô Dani. Para onde eu vou agora? Opa! Tem uns caras que não gostam dele. Tem uns caras que não gostam de Jesus. É para lá que eu vou. Quando você não querer mais queimar por Jesus, sabe para onde a gente vai correr? Para o mundo. Por isso que você tem que deixar Jesus queimar o seu coração com mais dele, com mais da presença dele. Cara, tem um monte de adolescente que era para estar aqui. Aonde você está agora, junto com você. Estão lá no grupo, mas não estão aqui. Por quê? Alguns deles estão bebendo. Por que não estão aqui? Porque o seu coração ali deixou de queimar. A sua vontade deixou de ser Jesus. O seu desejo deixou de ser Jesus. Quando o nosso coração deixa de querer Jesus, nós vamos procurar algo para satisfazer a nossa vontade. Judas, ele olhou essa situação e disse: Jesus, ele não está mais satisfazendo as minhas expectativas, eu não quero mais andar com ele. E Judas, ele não troca Jesus pelas moedas. Eles fixaram um valor. Os caras olharam para ele e falaram assim: ó, se você entregar ele, a gente te dá 30 moedas. Judas, ele não troca Jesus pelo dinheiro.
Judas, ele troca Jesus porque o seu coração não queria mais Jesus perto dele. O seu coração parou de queimar por ele. As experiências não satisfaziam mais ele. Por isso que o permanecer, seja na experiência ou não na experiência, é mais importante para nós. Porque quando você passar por um dia ruim, Jesus vai estar com você. Quando você passar por um dia bom, Jesus vai estar com você. Ele não nos deixa, em hipótese nenhuma. Se você tem passado por crise de ansiedade, entrega para Jesus, fala para Jesus, Jesus, eu te entrego essas crises de ansiedade. Se você tem passado por um momento da sua vida em que você ainda não sabe o que você quer, você não sabe quem é você, entrega para Jesus. Se você tem passado por um momento da sua vida em que você tem dizido assim para você, eu vou chutar o balde, entrega para Jesus. Diz para Ele, Jesus, eu quero permanecer em você. Eu quero estar com você. Alguns textos mais para frente vai te falar que quando Judas viu o que os caras iam fazer com Jesus, ele joga a moeda assim, ó, na frente dos caras e fala assim, não, cara, não faz isso não quero dinheiro, estou devolvendo para vocês. Mas os caras olham para Judas e falam assim, você escolheu não permanecer, então, desculpa, a gente recebe o dinheiro, mas nós vamos continuar. E Judas, ele faz um trato com aqueles homens. O cara que eu chegar e dar um beijo, vocês vão saber que é ele. O cara que eu chegar lá e falar assim, salve Jesus, é ele. Pode prender. Judas já tinha tudo esquematizado dentro do seu coração, Vitor. Como que ele ia fazer? Como que ele ia agir? Judas sabia aonde Jesus estava. Judas sabia aonde encontrar Jesus. Judas já tinha esquematizado todo o seu plano. Ele só estava esperando a hora certa. E quando apareceu a oportunidade, Mateus, ele entregou. Sabe, talvez você está vivendo um momento na sua vida onde você está vivendo de oportunidades. O momento que eu tiver a oportunidade de errar, o momento que eu tiver a oportunidade de pecar, o momento que eu tiver a oportunidade de não fazer a vontade de Deus, o momento que eu tiver a oportunidade de enganar meus pais, mentir para os meus pais, eu vou fazer isso. O momento que eu tiver a oportunidade de ferir um amigo, o momento que eu tiver a oportunidade, eu vou colocar em prática aquilo que está dentro de mim. O que está sendo gerado dentro do seu coração, dentro de você? Quais são os seus planos hoje, agora, nesse exato momento? Quais são os seus planos, Rebeca? Quais são os seus desejos? Quais são? Os seus planos é viver a vontade de Deus? Os seus planos é realmente se entregar totalmente para Jesus? Quais são os seus planos? O que você está planejando? Mais uma vez eu vou te dizer, aqueles que eram para estar aqui, eles também tinham planos. E os planos, eles estavam esperando a oportunidade certa. E a oportunidade certa veio.
chamado pandemia. A oportunidade certa veio. E alguns não vieram, não estão aqui mais. A gente mandou mensagem para todo mundo, para cada um de vocês. Tenho certeza que vocês receberam uma mensagem nossa. Ou sua mãe falou para você. Quando o Ultra voltou. Alguns vieram de livre e espontânea vontade. Alguns falaram assim para nós: nossa, eu vou voltar, ainda não dá. Não, Du, é que a minha irmã tem um problema, então eu não posso ir. Mas aí você olhava a foto da mina, a mina estava lá no rolê. Oportunidades. Não fica vivendo de oportunidades para se afastar ou pecar. Viva de oportunidades para agradar os seus pais, a Deus, para agradar até você, para você entender o que eu estou fazendo é certo. Amém? Você está aí? Amém. Tem uma pessoa aqui. Tem mais alguém? Então, Judas, ele traz Jesus. Os caras prendem ele. Jesus, ele olha para ele, para Judas e fala assim: amigo. Jesus, ele chama ele de amigo. Amigo, o que você me traz? O que você traz a mim, amigo? Judas falou assim: traga esses caras aqui, Jesus. E os caras foram com um pedaço de pau, vareta, né? Se Jesus tentar fazer alguma coisa, nós já pega ele aqui mesmo. O que você traz para mim, amigo? Eu trago guerra, Jesus, contra você. Nessa noite, adolescente, Jesus, ele está falando assim para você: adolescente do Ultra, o que você traz a mim? O que você traz a mim? Seus sonhos? Seus planos? O que você traz a mim? O seu coração? A sua ansiedade? Os seus pensamentos negativos? O que você traz a mim? Nessa noite, Jesus, ele quer ouvir você, dizer algo para ele. E sabe, eu desafio você nessa noite a dizer aquilo que está no seu coração para Jesus. Talvez a sua vontade não era nem de estar aqui. Seja sincero para Jesus. Jesus, ele ama a sinceridade. Quando você for de encontro, quando você for orar a Jesus, seja sincero para ele. Diga realmente o que você acha. Jesus te pergunta: o que você traz a mim? Se coloque de pé. Nós vamos orar agora.